Foi aí que tudo começou. No dia 24 de junho de 1947, o piloto americano Kenneth Arnold, voando perto do Monte Rainier, no estado de Washington, notou uma esquadrilha de 9 objetos voadores se deslocando, segundo sua estimativa, a mais de 1.900 km por hora, ou Mach 1,58 no jargão atual. Uma velocidade impossível, então. Eram 3 horas da tarde, o vento era moderado e o céu estava limpo. Piloto experiente, Arnold realizou uma série de manobras para verificar se tais objetos poderiam ser reflexos no vidro da cabine ou em seus óculos de aviador, ou mesmo outra ilusão de ótica. Certificando-se de que se tratava, na verdade, de algo real, ele acompanhou durante alguns minutos o cortejo dos objetos passando pela montanha coberta de neve e depois rumando para o mar. Ainda segundo seus cálculos, o tamanho das naves era superior ao de um Douglas DC-4, um aparelho de porte acima da média para a época. Ao aterrar no aeroporto de Yakima, seu destino ao iniciar a viagem, Arnold reportou o acontecimento a outros pilotos que lá estavam e, no dia seguinte, aos repórteres de um jornal estadual. Ao tentar descrever os tais objetos e procurando pormenorizar o voo errático das naves, Arnold comparou-os a pires jogados sobre uma superfície líquida. Pronto! Estava criado o termo pelo qual os americanos iriam identificar as aparições celestes e desencadear uma das maiores histerias coletivas do século XX em todo o mundo: os Flying Saucers. Se você gosta desse canal, por favor, inscreva-se se ainda não o fez, aperte o sininho para receber as notificações e saber se saiu um novo vídeo, comente, compartilhe, divulgue, dê o seu gostei ou não gostei, para que este canal ganhe mais amplitude no YouTube e nós possamos prosseguir com o nosso trabalho. Muito obrigado! A existência de vida extraterrestre sempre foi uma intrigante preocupação da humanidade desde tempos imemoriais. Na noite impenetrável da pré-história, é bem possível que algum Homo sapiens mais curioso se indagasse sobre o que significariam aqueles milhões de pontos cintilantes que salpicavam o negror do céu. Mundos aos bilhões, mas a conscientização de que seria mais do que provável a existência de vida e de vida inteligente, o que quer que esta expressão queira significar, em algum ou vários desses mundos, só ganhou atenção muito tempo depois. Embora o conhecimento da mecânica celeste e do comportamento de astros e estrelas pelo firmamento se tenha manifestado nos surpreendentes Sumérios, mais de 5.000 anos atrás, os mistérios da abóbada celeste ficaram durante milênios servindo de pano de fundo para a mitologia e para a religião. Mesmo assim, documentos históricos de diversas civilizações antigas testemunham acontecimentos estranhos e inusitados que sugerem a possibilidade de termos sido visitados. Sensação literária do final dos anos 1960, o livro Eram os Deuses Astronautas, do escritor suíço Erich von Däniken, levantou uma série de polêmicas e foi amplamente desacreditado pela comunidade científica. Muitas de suas conjecturas, entretanto, trouxeram para o debate relatos e questões ainda não totalmente explicados. Carruagens de fogo, anjos de luz e outras descrições aparecem na Bíblia. Pinturas rupestres, poemas épicos, monolitos, cromeleques e representações gráficas, dos maias aos babilônios, de Stonehenge a Nazca, da Ilha da Páscoa a Gizé, povoam diversas teorias sobre contatos com civilizações alienígenas. Aparições também foram reportadas num passado mais recente,
no século XIX e nas primeiras décadas do século XX, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Publicados nos jornais da época, relatos de testemunhos que iam de fazendeiros descrevendo balões em alta velocidade sobre seus campos até pilotos da Segunda Guerra Mundial registrando aproximações de aeronaves não identificadas, geraram uma série de especulações. É quase um desejo atávico este de experimentar o encontro extraplanetário. Praticamente desde a invenção da imprensa, a literatura tem sido pródiga em fantasiar sobre o assunto. Com o advento do rádio, as dramatizações radiofônicas vieram dar nova dimensão a este anseio. Um famoso exemplo foi a leitura de uma adaptação do livro de H.G. Wells, A Guerra dos Mundos, feita por um pouco conhecido Orson Welles em 30 de outubro de 1938, na emissora americana CBS. A performance de Wells semeou o pânico em algumas regiões dos Estados Unidos, cujos habitantes realmente acreditaram que a Terra estava sendo invadida por marcianos. Até junho de 1947, no entanto, a visita de seres interplanetários ainda estava no reino das hipóteses, em supostos testemunhos antigos, em esparsas e confusas declarações de fazendeiros e pilotos, na ilusão da literatura ou nas dramatizações do rádio. A experiência de Kenneth Arnold veio mudar tudo isto. Alguém vira com nitidez e em pormenor alguma coisa. E aí a ebulição começou. Só nos 6 meses restantes de 1947, entre junho e dezembro, mais de 800 aparições foram reportadas só nos Estados Unidos, inclusive uma que ficaria famosa até hoje, a queda de uma nave alienígena em Roswell, no Novo México. Em janeiro de 1948, a morte do capitão Thomas F. Menzel, piloto da Guarda Nacional do Kentucky, quando seu avião saiu em perseguição a um suposto flying saucer e acabou caindo, colocou ainda mais lenha na fogueira. Até o final da década de 1940, entrando pela seguinte, algo perto de uma histeria tomou conta do planeta. Embora grande parte da população mundial ligasse o fenômeno das naves misteriosas aos extraterrestres, alguns temiam pela segurança nacional. No mundo polarizado entre duas superpotências e amedrontado pelo temor atômico da Guerra Fria, um invasor desconhecido poderia ter origem no arsenal do inimigo. Em 1952, a febre dos Flying Saucers, ou discos voadores, como haviam sido batizados na terminologia nacional, chegou ao Brasil. Na tarde de 7 de maio daquele ano, Ed Keffel e João Martins, 2 repórteres da revista O Cruzeiro, então o maior veículo de periodicidade semanal do país, encontravam-se na Barra de Tijuca, naquele longínquo ano, apenas um grande areal, no Rio de Janeiro, cuja urbanização da orla marítima acabava no Leblon. A ideia era fazer uma reportagem sobre a extensa área, mas o súbito aparecimento nos céus de um objeto voador cinzento azulado de forma circular, na descrição de Martins, mudou os planos. Keffel, o fotógrafo, apontou sua Rolleiflex e tirou 5 fotos do objeto que, segundo os 2 repórteres, se movia a grande velocidade. Quando o Cruzeiro publicou a reportagem em seu número seguinte, o Brasil entrou na era da discomania. E eu, adolescente com a cabeça permanentemente nas nuvens, fui apanhado pelo fascínio que o tsunami de notícias sobre os discos despertou na mídia planetária. Naquele passado antediluviano, em que a TV apenas engatinhava e a fonte de notícias eram as rádios e os jornais, aquele sonhador adolescente que eu era, resolveu incumbir-se da missão sagrada de recortar e guardar o maior número possível de notícias sobre os discos voadores publicadas em qualquer jornal em que eu pudesse colocar as mãos. Para desespero de meus pais, o número de recortes, tiras de papel e páginas inteiras dos jornais caseiros não parava de crescer.
Entre 1954 e 1957, auge do frenesi mundial causado pelas inesgotáveis histórias sobre os misteriosos objetos voadores, minha coleção foi aumentando exponencialmente. Para dar uma certa ordem ao meu alentado acervo, acabei por selecionar as mais importantes reportagens e colá-las em um improvisado álbum, a que eu dei o pouco imaginativo título de Os Discos Voadores Existem? Evidentemente, um assunto de tal magnitude internacional acabou por exigir a criação de agências governamentais em todo o mundo para investigar o fenômeno. Aqui no Brasil, a iniciativa foi da FAB. A famosa reportagem de O Cruzeiro foi uma das manifestações estudadas pela Força Aérea Brasileira e, apesar de apontada como fraude a posteriori por inúmeros pesquisadores, foi à época considerada autêntica. Nos Estados Unidos, seguramente o país mais afetado pela discomania, o governo criou, em 1948, o Projeto Sign, que, no ano seguinte, evoluiu para o Projeto Grudge e, em 1952, para o Projeto Blue Book. Durante 17 anos, entre 1952 e 1969, o Blue Book investigou mais de 12 mil casos de avistamentos, contatos e até de abduções. Em sua quase totalidade, os casos foram descartados como provocados por ilusões ópticas, distorções visuais, delírios da imaginação ou simples fraudes. Mas 6% foram classificados de inconclusivos ou, traduzindo, provavelmente autênticos. Fazendo o cálculo, 6% de 12 mil correspondem a 720 ocorrências com avançadas probabilidades de serem verdadeiras. Estudos realizados em outros países, como no Canadá, no Reino Unido, na Suécia, na Dinamarca e na Austrália, também apresentam percentagens semelhantes. A partir da década de 1960, a febre dos discos diminuiu. Por essa época, os termos Flying Saucers, ou discos voadores, já haviam sido substituídos pelos menos imaginativos UFOs, Unidentified Flying Object, e OVNI, objeto voador não identificado. Relatos de avistamentos diminuíram dramaticamente e o assunto passou a ser quase uma exclusividade dos escritores de ficção científica, da indústria cinematográfica e dos streamings da TV. É claro que, vez por outra, um evento extraplanetário pipoca na mídia e causa uma certa comoção, mas sem a força para disparar uma agitação a nível mundial. Geralmente, são matéria para debates regionais ou acabam por servir de chamariz turísticos para a região, como, por exemplo, o nosso afamado ET de Varginha ou o aeroporto de OVNIs em Barra do Garças, e muitos mais. Muito recentemente, entretanto, há um recrudescimento de avistamentos. Hoje, tem o nome pomposo de Unidentified Aerial Phenomena, ou UAP, fenômenos aéreos não identificados. Mesmo com o advento dos drones, que podem com facilidade ser interpretados como aliens por alguém menos avisado, os critérios atuais de verificação estão mais apurados. Novamente, a velha cogitação retorna ao debate. Seria de se esperar uma visita interplanetária para breve? Carl Sagan, o renomadíssimo astrônomo, escritor e apresentador, prematuramente morto em 1996, ao mesmo tempo que achava irrefutável que a vida inteligente não era uma prerrogativa da Terra, entendia que um contato deveria estar muito à frente. Quem sabe se este à frente não está logo ali? Espero que tenham gostado deste vídeo. Se assim for, recomende a seus amigos, comente, compartilhe, inscreva-se se ainda não o fez, aperte o sininho para receber as notificações. Muito obrigado
Um abraço e até a próxima.